congresso. Apocalipse 3, verso 20, a primeira parte. Eis que estou à porta e bato. Glória ao Senhor. Verdade é que eu vou me deter em várias considerações bíblicas. Assentai-vos em nome de Jesus. Irmãos, antes de ministrar, quantos minutos eu tenho, pastor, para ministrar a palavra? Quantos minutos, por gentileza? Agora são 10 para as 9. O horário de terminar é 9 horas, é isso? Começou às 7h30? É às 9h30. Aleluia, eu quero ficar em paz aqui. Não quero perturbar ninguém, porque o Espírito que opera em 2 horas de pregação, opera em 1 hora, opera em meia hora, e até 15, 10 minutos, Ele faz o que Ele quer. O importante é estar no centro da vontade dEle. Glória ao Senhor. Querida igreja do Senhor, assuntam bem a palavra de Deus. Onde ouvimos missionária Sueli nos trazer aqui uma parafraseação bíblica e provar nos pormenores daquela grande lição que Deus, na revelação que deu ao apóstolo João, mandou escrever ao anjo da igreja de Laodiceia. E quando a Bíblia fala sobre o anjo da igreja, quer dizer diretamente ao pastor da igreja. E no entanto, meus irmãos, os irmãos que são leitores, amantes da palavra de Deus, e que leem a Bíblia e têm observado todas as cartas, as mensagens que Deus mandou escrever para o anjo da igreja, para o pastor da igreja, apenas 2 ficaram livres de acusações ou de repreensões diretas. Só uma que teve a felicidade de ouvir da parte de Deus, daquela expressão, de não se ouvir a expressão, tenho porém contra ti. Aleluias. A igreja de Laodiceia, como disse a pregadora ontem, eu vou fazer a introdução do assunto que eu vou ministrar. A igreja de Laodiceia era uma igreja que estava desviada da presença de Deus. Ela se reunia para cultuar, ela orava, como disse a pregadora ontem, ela cantava, ela batia palmas, ela ministrava louvor, ela ministrava alabança, como dizem os irmãos, e no entanto estava desviada da presença de Deus. Era uma igreja em que o querido Espírito Santo não tinha mais lugar para estar no meio. Sabe por quê? Porque ela havia se tornado morna. Morna quer dizer, não é mundana, não é do mundo, não está servindo ao mundo na íntegra. E quente quer dizer, é quando não está plenamente servindo a Deus. Morna quer dizer que ela está pensando entre 2 pensamentos, entre Deus e o mundo. Então ela está mesclada com as coisas do mundo e o pecado, e ela quer, mesmo mesclada com o mundo e o pecado, ela quer demonstrar para o próprio mundo de que ela pertence a Deus. E Deus não se agrada disso. Deus se agrada de 2 coisas: daquele que não engana dizendo que é de Deus e segue ao pecado e vai receber o seu juízo de condenação, e daquele que serve a Deus com integridade, com obediência, com santidade, com santificação, com separação, e que o Espírito Santo pode olhar para ele e dizer: este é meu filho, este me honra no mundo, este é verdadeiramente luz, este não é trevas, este não é mesclado, mas este está honrando ao seu Senhor e ao seu Criador. Mas quando é morno, quando está mesclado, quando tem parte do mundo misturado, Deus, como disse a pregadora ontem, e com muita ênfase, eu vou esta noite mencionar de novo: Deus tem nojo. Nojo é uma palavra certa aqui. Deus tem repugnação. Deus tem nojo, e a ponto de Deus estabelecer uma condena, porque Deus disse
para o anjo, para o pastor daquela igreja: você acha que está bem, você acha que está rico, você acha que está farto, mas você é um pobre, é um miserável, é um desgraçado, é cego, é nu, você não tem nada. Porque quando falta a presença de Deus, irmãos, pode andar em carro do ano, pode morar dentro de uma mansão, pode morar num palacete, segundo os governos moram, pode andar da melhor forma, de forma regaladamente, mas se não tiver Jesus e o Espírito Santo na sua vida, é um miserável desgraçado que precisa rever os seus conceitos e se aproximar de Deus. Eu sinto a presença de Deus aqui essa noite. O Espírito Santo, como disse a pregadora ontem, está à porta e bate. Todos aqueles que ouviram o bater do Espírito Santo, ou o bater de Jesus, e que abriu a porta do seu coração para ele entrar, fazer morada, cear contigo e você cear com ele. Sabe o que é cear? Todos sabem. Eu quero que aqueles que abriram a porta do coração e deixaram Jesus entrar para cear, isso quer dizer para comungar todos os dias com você, e você todos os dias comungar com ele, e nós damos a prova de que nós comungamos com ele, quer dizer, nós ceiamos com ele, quando nós estamos em plena condição de poder participar da ceia do Senhor. Fizemos um exame de consciência, analisamos o nosso testemunho e comportamento e chegamos a uma conclusão: segundo a palavra de Deus, estou bem, então eu posso participar da ceia do Senhor, estou em comunhão com ele e ele está ceando comigo. Quem tem este privilégio, eu quero que você levante a sua mão assim comigo, bem alto, aleluia. Veja só, nós temos toda a igreja aqui que abriu a porta do seu coração para Jesus. Caso tenhamos alguém que ainda não está servindo a Deus com inteireza de coração, por que eu uso essa expressão, inteireza de coração? Isso quer dizer de forma íntegra, inteira e total. Porque nós hoje, irmãos, não basta ser servo de Deus para dizer que é salvo, porque servos de Deus o mundo está cheio, existem igrejas e mais igrejas, e cada vez vai surgindo mais igrejas, credos denominacionais, o mundo está cheio. Por exemplo, nós temos aqui essa noite vários pastores, temos a Assembleia de Deus, temos o nosso querido irmão que é da Missão Vida Nova, é isso? Da Última Hora, temos outros pastores de outros credos denominacionais, e que bom que isso tem vários anunciando a palavra de Deus. Mas ouçam, meus queridos, eu vou me referir agora aos assembleianos, para não fazer menção de outrem, para não causar constrangimento. Não basta ter uma credencial, um cartão de membro, como disse a pregadora ontem, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missioneira, para dizer que é salvo, porque tem muitos, eu não quero que aqui tenha, mas tem muitos na Igreja Assembleia de Deus, que na vida de Jesus vai ficar, não vai subir. Sabe por quê? Porque eles se tornaram mornos, se tornaram mesclados, eles olharam para o mundo e aderiram às coisas do mundo, eles desejaram as coisas do mundo e eles se conformaram com o mundo, e no entanto, meus amados, perderam a autenticidade, perderam a total identidade de Cristo na sua vida e carimbaram com parte do mundo. E uma vez carimbado com o mundo, mesclado com o mundo, não tem como dizer que vai ser salvo. A minha Bíblia é que diz, a tua Bíblia é que diz isso. Por isso, meus amados irmãos, nós precisamos analisar a palavra de Deus. Então Jesus bateu a porta do seu coração, você abriu a porta, ele entrou em sua casa e você está ceando com ele e ele contigo. Mas ouça-me, então Jesus, ele te fez uma proposta dizendo assim: ouça-me, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. E eu quero te mostrar neste momento, meus amados, as palavras do próprio Senhor Jesus
Jesus. Quando o Senhor Jesus, ele no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo de número 13, versículo de número 4, ele diz assim: porfiai por entrar pela porta estreita. Porfiai por entrar pela porta estreita. Isso quer dizer, meus amados irmãos, um dos pronomes, ou vários pronomes da expressão porfiar, quer dizer como que empreender esforços, procurar se autodisciplinar, procurar se corrigir, procurar se moldar numa estatura, numa espessura de que possa passar pela porta estreita, porque se vier com algumas bagagens que fique mais crescido do que a largura da porta que Jesus manda nós entrar, a pessoa não vai conseguir entrar. Por isso que Jesus mesmo disse no mesmo verso: muitos não vão conseguir entrar por ela. Por isso, meus queridos irmãos, eu ainda quero citar mais umas palavras de Jesus. Mateus capítulo 7, versículo 13, Jesus disse assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, são muitos os que andam por ele, mas estreita é a porta, apertado é o caminho que conduz à vida, à salvação, são poucos que o encontram. Estamos falando em porta. Ontem a pregadora falou que Jesus está batendo a porta. Hoje eu estou mencionando aqui o que Jesus disse. Eu vou falar sobre porta hoje também. Jesus, ele disse: porfiai por entrar pela porta estreita. Aleluia. Amanhã, irmãos, que venham todos amanhã, porque amanhã à noite eu quero falar sobre duas grandes portas, a porta principal e os portais celestiais. Amanhã eu vou falar sobre essas duas portas, mas hoje eu vou falar sobre a porta da minha e da tua peregrinação, que nós temos que caminhar, se é que nós quisermos chegar nos céus um dia. Glória ao nome de Jesus. E quando Jesus, ele usou a expressão dizendo: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho. Esta largura da porta, porta larga e espaçoso o caminho, Jesus se referia ao mundo, aos comportamentos mundanos, aos sistemas mundanos. Olhe para mim, se nós observarmos os sistemas mundanos, meus queridos jovens, querida e amada juventude, o mundo jaz no maligno, o mundo sofre alteração constantemente nos seus sistemas, nos seus costumes e nos seus comportamentos. Preste atenção, no mundo tudo vale, tudo serve, tudo pode, e cada vez vai aumentando mais. Houve alguns anos atrás, querida igreja, preste atenção em nome de Jesus, nós podemos caminhar apenas para 40 anos atrás, ou 50 o máximo. Todas as pessoas que iam nos finais de ano, em períodos de férias, tirar férias em beira-mar, da praia do mar, todas as famílias podiam naquela época ir para lá tranquilamente, desfrutar da natureza de Deus. Sabe por quê? Porque naquela época não existia sexualidade, naquela época não existia indecência, naquela época o pai e a mãe podiam pegar seus filhos e dizer: vamos à beira do mar, vamos desfrutar da água do mar, desta grandeza e maravilha que Deus fez, meu filho. E todos iam para lá e comemoravam e glorificavam o nome de Jesus, porque quer crente, quer não, quer servo de Deus ou não, o mundo ainda tinha moral, mas os costumes do mundo mudaram. Hoje existe a praia do nudismo, tem que ser cadastrado lá. Hoje as mulheres já fazem tuplés em plena praia pública e no entanto não se envergonham. Hoje o mundo aumentou, mudou seus comportamentos e os seus costumes, que hoje quando um servo de Deus, uma serva de Deus, um pai e uma mãe pega uma menina adolescente como esta, que está instruindo na palavra de Deus, não pode levar para lá. Sabe por quê? Porque lá os seus olhos vão ser manchados, a sua carne vai despertar concupiscência, porque o mundo sofreu alterações.
forte: Senhor, eu quero ser santo, 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 porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Aleluia. Olhe para mim em nome de Jesus. Ao eu dizer olhe para mim, estou chamando a tua atenção para a palavra de Deus. Jesus, quando ele disse que a porta é estreita e é apertado o caminho, antes disso ele disse: quer me seguir, negue-se a si mesmo. Sabe o que Jesus quis dizer? Negue-se a si mesmo. Eu creio que todos entendem, mas quero explicar. Aquilo que a carne deseja fazer, não deve fazer, porque isso é negação. Como que disse: se eu quero amar a Jesus, eu não posso fazer o que a carne quer. Sabe o que a carne deseja? É só ler em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16. Leia em casa, aqui não. Aqui eu quero que você preste atenção. Gálatas 5, 16 e diante. Lá você vai ver as obras da carne, o que a carne deseja. Mas o Espírito, o teu Espírito, o meu Espírito, a tua alma, a minha alma, deseja as coisas celestiais, deseja as coisas que vêm de cima. A carne deseja as coisas que são daqui, o Espírito deseja as coisas que são de lá. E por isso que Paulo diz aos Gálatas 5, versículo 16: porque a carne e o Espírito brigam um com o outro, guerreiam, eles estão guerreando sempre, para que não façais o que quereis. Mas ouça-me: se estáis debaixo, se sois guiados pelo Espírito de Deus, então o vosso Espírito vai desenvolver o fruto do Espírito Santo. É uma briguinha, não é? Aleluia. Então, Jesus disse: a porta é estreita, larga é o mundo, está sofrendo, mudando os seus comportamentos, mudando os seus costumes. E o mundo está mudando cada vez mais, e vai mudando. Mudou na questão da sensualidade, que antes não era sensual, hoje é sensual. Só existe o judaísmo entre os judeus, mundo árabe, e por incrível que pareça, os islâmicos também não são sensuais, mas os demais povos de todas as nações do mundo despertam sensualidade. E o cristão, meus amados, ele foi carimbado por Jesus. O cristão foi chamado por Jesus para caminhar nesta porta estreita, que quer dizer negar as coisas do mundo, revestir-se do sobrenatural de Deus, que é as vestes espirituais, e sendo revestidos do poder do Espírito Santo, então ser testemunho para o mundo. O mundo está apodrecido. Eu e você, Jesus nos fez sal da terra e luz do mundo. Glória ao Senhor. Desculpa eu usar inserir água, porque é um sistema meu. Não é pecado, porque se fosse pecado não faria. Glória a Deus. Quem está feliz com a palavra de Deus? Então fique fito nela. Os comportamentos mundanos faz com que hoje as leis do país alterou tanto que as próprias leis do país dão ênfase. A televisão, a mídia está dando ênfase para muitas coisas que provocam a ira de Deus, tais como, quem observar Romanos capítulo 1, que diz ali que do céu se manifesta a ira de Deus contra toda a impiedade dos homens. E ali tem uma descrição de uma variedade de coisas, e uma delas, meus amados, é quando as pessoas, a criatura ama mais a criatura do que o Criador. Quando o homem, quando o jovem, quando a menina ou menino passa a amar mais a criatura do que o próprio Criador. Paulo diz que do céu se manifesta a ira de Deus. E tem outras coisas mais, ali quando diz as uniões, quando Paulo diz: e o homem deixará o uso natural da mulher, inflamando-se em sua sensualidade, cometendo torpeza, envolvendo-se homem com homem, dos quais provoca a ira de Deus. Queridos, nós respeitamos o desejo de cada um, nós respeitamos o comportamento de cada um, mas à luz da palavra de Deus, se nós deixarmos
deixarmos de advertir, avisar a igreja do Senhor de que este comportamento, de que esses costumes adulterados, isso leva a uma perdição. Nós deixamos de ser porta-voz verdadeiro e nós precisamos proclamar a palavra de Deus. Pastores, nem que nos custe o pescoço, vai chegar um dia, pastor Eliezer, quer queira o Senhor ou não, o Senhor vai chegar diante do Senhor Deus e vai responder pelos seus liderados. Vai chegar um dia, pastor Josué, quer queira ou não, você vai responder diante de Deus pelos seus liderados. Arnaldo, vai chegar um dia que você vai comparecer diante de Deus para a prestação de conta de todos os seus liderados. Então, ousamos ensinar a igreja de Deus, porque os dias são maus, Jesus está às portas, ninguém pode se perder por falta de saber. Vocês já ouviram dizer, eu uso uma expressão, eu quero que Deus me perdoe, eu creio que não é pecado. Se eu tivesse um jeitinho de a gente conseguir sair fora, de responder pela vida dos outros, no ensinamento, nos conselhos, nas admoestações, nas exortações, na disciplina, na doutrina, com toda a longanimidade, se tivesse um jeitinho de sair fora e a gente cuidar só da vida da gente para ser salvo, eu já teria feito isso há muito tempo, meus irmãos. Mas se nós somos chamados e deixarmos de avisar a menina dos olhos de Deus, que é a sua igreja, queridos, se alguém se perder por falta de ensinamento, perde-se aquele, mas perde-se também o líder. Por isso que o apóstolo Tiago disse: não queiro muito ser mestres, porque mais duro juízo está reservado. Isso eu tenho comigo. No Brasil hoje, irmãos, invadiu uma praga no território brasileiro, e eu quero que vocês prestem atenção nisso. Não sei se no Uruguai também tem, talvez tenha, de que lá existe muitos, principalmente a nossa juventude, os nossos jovens da minha congregação, da minha igreja, que eu sou pastor, irmãos. Eu estou lutando, estou ensinando, estou instruindo, mas uma avalanche de um perigo eminente, que está em eminência cada vez maior no Brasil, é os chamados show gospel. Show gospel. Aí tem um desviado da igreja, que talvez nunca foi crente, e que não tem sentimento nenhum pelo rebanho de Deus. Ele passa a ser um agenciador de eventos, aluga um estádio, aluga um centro de eventos, convida o que chamam de cantores famosos. Se é famoso, Deus não está nele, porque servo é servo, servo é para servir e não para ser servido. Se alguém se tem por famoso, não pertence à família de Deus. Aí convida alguns cantores, algumas cantoras, faz o chamado show gospel, vigílias, que de vigília não tem nada, arrebanha a juventude para lá, a juventude assobia, a juventude dançam, e tem alguns que até já estão inserindo cerveja, já tem até a boate gospel, já tem de tudo. Ouçam-me, Deus está olhando com o seu olhar de santidade, está olhando para todo este povo, está dizendo: até quando vocês vão assim? Se a minha vontade é que vocês sejam revestidos da glória de Deus, sejam batizados no Espírito Santo, sejam cheios dos dons do Espírito Santo, e deixam de dar a honra para o homem, para dar honra para Deus. Mas no entanto, tem muitos que estão honrando mais a criatura do que o Criador. Não cai nessa, meus irmãos, não entre nessa. Fique na presença de Deus. É melhor ter o adorno do Espírito Santo na sua vida. Aleluia.
seguir os rudimentos do mundo. Queridos, preciso finalizar, tem só 15 minutinhos para orar. Olhem para mim. Para conseguir entrar, caminhar nessa porta estreita, precisa se santificar. Santidade, santificação. Diga de novo comigo: Senhor, eu quero ser santo. De novo: Senhor, eu quero ser santo. A Bíblia diz, o escritor, meus irmãos, aos Hebreus, ele escreveu dizendo sobre a santificação: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O que quer dizer santificação? Presta atenção, querida igreja. Eu sei que vocês são ensinados e sabem disso, mas é bom de vez em quando lembrar. Santificação quer dizer separação total do mundo para Deus. Então quer dizer, não pode estar conforme o mundo, precisa ser separado de lá para cá. Por isso que Pedro escreveu na sua epístola dizendo: sede santos, porque eu sou santo, disse Jesus. Como está escrito, dito pelo próprio Senhor Jesus: sede santos, porque eu sou santo. Para ser santo tem que viver a santificação. Para viver a santificação tem que ser separado do mundo com exclusividade para Deus. Ouçam em nome de Jesus. E quando eu falo aqui sobre ser exclusivo de Deus, precisa-se sacrificar o seu corpo. A negação que Jesus disse: negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. A negação quer dizer o seguinte: o apóstolo Paulo, aos Romanos, no capítulo de número 12, verso 1, ele disse assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo, diga comigo, o vosso corpo, mais uma vez, o vosso corpo, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Tem alguém dizendo por aí pelo mundo afora que Deus não está preocupado muito com o corpo, que Deus deseja apenas o coração. Ouça-me, para que o coração seja puro, para que o coração seja santo, para que a tua consciência, o teu subentendimento, ele seja purificado, você precisa sacrificar o teu corpo. E quando fala em sacrificar o corpo, quer dizer que o corpo que tem uma inclinação para o pecado, ele não deve praticar as coisas do pecado. No versículo 2 de Romanos 12, verso 2, o apóstolo Paulo disse o seguinte: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Preste atenção nisso, querida juventude. Paulo disse assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a vontade de Deus é a santificação, sem a qual ninguém vai ver o Senhor. Sabe o que o apóstolo Paulo quis dizer? Não vos conformeis com este mundo. Ele quis dizer, em outras palavras, não se tornem conforme o mundo, não se tornem igual ao mundo, mas precisa-se transformar. É um processo que nós temos que nos transformar, renovando o nosso entendimento. Preste atenção, querida igreja. Quantos que foram ensinados muitíssimo tempo de forma equivocada? Quantos que muito tempo aprenderam errado? Viviam sob ensinamentos antibíblicos, dos quais não havia necessidade de santidade, não havia necessidade de santificação. Mas aqui a palavra de Deus nos diz que nós temos que sacrificar o nosso corpo, quer dizer, oferecê-lo em sacrifício a Deus, em santidade, e descobrirmos qual é a boa,
feita a vontade de Deus. Queridos, nós não podemos ser conforme ao mundo. Paulo diz: não vos conformeis. Não quer dizer não se consolem com o mundo, não queiram se achar bom com o mundo, não, nada disso. Não vos conformei quer dizer não se torne conforme, não se torne igual, tem que ser diferente. O que o mundo pratica, a igreja de Jesus não pode praticar. Se o mundo mente, quer ser de Jesus não pode mentir. Se no mundo se prostitui, a igreja de Jesus não pode se prostituir. Se o mundo enche a cara, o cristão não pode encher a cara. Se o mundo vive desordenadamente, o cristão não pode andar desordenadamente. Se o mundo vive vestindo-se de forma indecente, despertando sensualidade, o cristão não pode despertar sensualidade.